Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Esse podcast é para você que se interessa pela técnica de mapeamento conceitual e busca conhecer novas maneiras de utilizá-la em sua rotina profissional. Neste episódio, vamos conversar sobre o uso das cores no mapa conceitual. Se interessou? Então, se você está acompanhando pelo YouTube, já deixa um like para dar aquele incentivo. E nesse episódio eu vou conversar com a Thalita Nascimento, que vai comentar um pouco sobre o uso das cores no mapa conceitual e o quanto isso pode ajudar ou não na leitura. Aproveito para agradecer o seu aceite, Thalita, em participar de mais um episódio e compartilhar mais conhecimento com o nosso ouvinte. Olá, Marília! Olá, ouvintes! É um prazer estar aqui mais uma vez para conversar com vocês, compartilhar algumas informações. Eu já estive aqui outras vezes, né? Eu acho que eu já sou de casa aqui no podcast também. E eu sou a Thalita Nascimento, eu sou formada em licenciatura em Ciências da Natureza. Atualmente eu sou mestranda em ensino de ciências na área específica de biologia e também sou professora de ciências e biologia. Faço parte do grupo de pesquisa Mapas Conceituais há bastante tempo e fico muito feliz de voltar aqui para conversar com vocês. Compartilhar conhecimento sempre é bom, né? Então, vamos começar. Thalita, aqui no podcast a gente já teve alguns episódios, né, que trataram sobre imagens por diferentes olhares. Um deles foi com o professor Cleifton, inclusive você conduziu essa conversa e ela foi muito boa, por sinal. Um outro episódio muito interessante foi sobre o rastreamento de olhar em que você traz o uso dessa ferramenta para entender o modo como o indivíduo lê o mapa conceitual e o quanto a disposição espacial pode ajudar ou atrapalhar nessa leitura. Pois bem, agora vamos falar sobre o uso das cores no mapa. Para você, qual a importância desse recurso no mapa conceitual? As cores são um recurso extremamente importante e útil para a gente utilizar no mapa conceitual. Temos que usar com sabedoria, com moderação, né, como diria o professor Paulo, porque assim, ela precisa cumprir um propósito. As cores, elas não podem estar ali aleatórias, apenas para embelezar o mapa conceitual, né? Mas se você está trazendo informação conceitual ali, elas precisam ter um significado. Então, não basta apenas a gente chegar e colocar, né, uma caixinha de conceito de cada cor, né? Aquilo ali precisa fazer um sentido ou corre o risco de a gente fazer com que o leitor questione e aí perca a informação relevante porque está questionando, né? Nossa, o que será que essas cores significam, né? Então, como professores, né, a gente precisa utilizar o recurso das cores com um propósito, assim como tudo na educação, né? Quando a gente vai planejar uma sequência didática, uma atividade, uma aula em si, a gente planeja aquilo com propósito, né? Com o propósito de promover a aprendizagem, de preferência a aprendizagem significativa. E o mesmo vale para as cores no mapa conceitual. Agora, se você vai utilizar as cores para o mapa conceitual, para estudo próprio, por exemplo, se você não vai compartilhar com os alunos, se não faz parte de uma aula, você pode utilizar as cores também como uma forma ali de embelezar o seu mapa conceitual, com um design bonitinho, que te agrade, né? Porque aí ele vai ficar contigo e você vai entender exatamente o que aquelas cores estão representando, né? Elas podem representar algo para você, mas aí se outra pessoa vê, ela pode não compreender. Então, é importante a gente ver essas duas vertentes aí, né? O uso das cores depende muito do propósito do seu mapa conceitual. Então, se eu vou utilizar esse mapa em sala de aula, ele estar colorido ou não depende do que eu quero, né? Agora, se é um mapa meu em que eu estou lendo algumas coisas e estou estudando, me organizando, ele ser colorido ou não também é a minha escolha. Pensando no ambiente educacional, quando que é de fato interessante utilizar cor no mapa conceitual? Bom, quando eu vou
apresentar um mapa conceitual para os meus alunos, eu sempre tento colocar das mesmas cores os conceitos que se relacionam. Isso é interessante, por exemplo, quando você vai fazer uma síntese, utilizando um mapa conceitual, uma síntese do conteúdo todo, você coloca de uma mesma cor aqueles que estão mais próximos. E aí você cria como se fossem seções naquele mapa conceitual. Você também pode utilizar a legenda de cores, então você apresenta o que cada cor representa e eventualmente aquilo ali pode ir crescendo e esse crescimento para ficar organizado, né? Você vai lá e adiciona as cores para sempre manter ali dentro do tema específico daquele conteúdo. Por exemplo, recentemente eu fiz um mapa conceitual de química com os meus alunos que falava sobre modelos atômicos. Então, cada modelo atômico tinha uma cor. E aí, tudo que estava relacionado àquele modelo, eu colocava de uma cor só, né? Então, sei lá, tem o modelo atômico de Bohr. Aí eu ia lá e colocava, tem núcleo, aí tem as cargas. E aí, a gente ia juntando aquilo e colocando sempre as mesmas cores para representar aquela parte do tema geral que era modelo atômico. Eu acho que isso facilita bastante na hora deles consultarem, porque o meu propósito era esse, criar como se fosse ali um resumo, não é um resumo, né? Porque o mapa conceitual é muito melhor, modéstia à parte, é muito melhor do que um resumo, mas queria criar uma forma de eles baterem o olho e falarem, opa, peraí, ali está o modelo atômico de Rutherford, é aquele que eu quero ver. Então, queria colocar de uma forma que eles batessem o olho e já achassem, se orientassem ali por meio da cor. Então, acho que isso é extremamente interessante para a organização, né? Principalmente no caso dos alunos que estão ali em ensino médio, ensino fundamental, que estão aprendendo também a organizar o pensamento de forma hierárquica. O mapa conceitual contribui demais para que eles aprendam a organizar os esquemas mentais, para que eles consigam organizar os esquemas mentais que eles têm. E as cores contribuem ainda mais nesse caso, porque ajudam nessa organização, na segmentação do mapa conceitual e até a dar um significado, né? Então, a gente sabe, a cor rosa significa tal coisa, a cor amarela é outra. E isso ajuda os alunos a se orientarem e a relacionarem conceitos com maior facilidade. Ver também a interface entre os conteúdos, né? Então, o que o modelo atômico de Bohr tem a ver com o de Rutherford? E aí você tem como juntar aquilo lá. Na verdade, a interface fica bem clara, já que você tem um que está de uma cor e outro que está de outra cor. Eu estou citando esse exemplo só porque foi o que eu estava trabalhando com eles recentemente, mas tem inúmeros outros e inúmeras outras formas como a gente pode utilizar as cores, né, no mapa conceitual. Você falou uma coisa bem interessante aí, que foi a questão da orientação, né? Isso daí acho que depois num outro momento a gente vai acabar explorando um pouco mais, porque quando você coloca que, né, se a gente está trabalhando, vamos supor, um mapa, resumo de conteúdo, ou se não, até para apresentar um determinado conteúdo, para mostrar relações anteriores, tal. Você falou segmentação, eu penso que é também um termo que a gente acaba usando, né, internamente aí, que é a setorização, né? Então, setorizar por cores, né? E aí ele fica sabendo mais ou menos onde que está cada coisa, né? Mas dando continuidade aqui, puxando um pouquinho aí mais para o seu trabalho mais atual, né? Que é sobre rastreamento do olhar. Você já trouxe um pouco desse universo dentro de um episódio daqui do podcast mesmo, mas pensando na temática de hoje, na nossa conversa hoje, o quanto as cores são importantes nesse tipo de estudo que você vem desenvolvendo na pós-graduação, em que você utiliza o rastreamento do olhar. Faz diferença, de fato, utilizar cor no mapa conceitual, ou isso é só um detalhe a mais, que eventualmente até potencializa
as análises futuras depois? Como que é? Ótima pergunta, Marília. Nós, do grupo de pesquisa, realizamos um trabalho lá em meados de 2013, 2014, que buscava investigar justamente a influência da cor na compreensão, na aprendizagem por meio de mapas conceituais. Então, nós tivemos grupos de alunos que utilizaram o mapa conceitual sem cor e o mapa conceitual com cor, e aí depois eles tiveram que realizar um teste. Eles fizeram um pré-teste, né? Na verdade, fizeram um pré-teste para a gente analisar o conhecimento ali prévio deles, né? E aí eles estudaram o conteúdo com o mapa conceitual e depois realizaram um pós-teste. Esse mapa conceitual trazia também tema de química, ele respondia à pergunta focal: por que os fogos de artifício têm cores? E essa pergunta, ela é interessante porque ela vai desde ali o comecinho, explicando ali a questão do próprio modelo atômico mesmo, até chegar lá no finalzinho, quando a gente fala do aspecto do visível, né, de como a queima de certos elementos aparentam, mostram uma chama de cor diferente. Então, caminha por várias partes ali, de várias coisas da química, né? E a gente utilizou as cores para setorizar ali as partes do mapa conceitual, né? E a nossa hipótese era de que os alunos que utilizavam o mapa conceitual com cor, eles teriam um desempenho melhor. Só que aí, na verdade, isso acabou não acontecendo da forma que a gente imaginava, né? A gente acabou descobrindo que em um mapa hierárquico em árvore, que é aquele convencional que tem o conceito principal no topo, e aí ele vai descendo e aumentando ali em cascata, né? É difícil falar sem ter uma imagem para explicar, mas aquele mapa convencional que começa em cima, da esquerda para a direita, né, de cima para baixo, aquele ali é o mapa em árvore, né? E quando você tem um mapa em árvore, o uso da cor não interfere na aprendizagem. Os alunos que foram melhor ali, os que tiveram melhor desempenho, foram os que utilizaram o mapa hierárquico sem cor. E aí a gente se questionou, poxa, por que que isso aconteceu, né? A gente acredita tanto que a cor ajuda, mas aí é que tá, a cor ajuda em determinadas situações. Quando você não tem uma estrutura esquematizada para te orientar, a cor é extremamente necessária. Mas se você tem a estrutura que vai ali de cima para baixo ou da esquerda para a direita, que já te orienta, né? Você não precisa tanto da cor. É claro, ali na nossa situação, o nosso mapa conceitual ele não era tão grande. Então, realmente, dava para você se sair bem na tarefa utilizando o mapa sem cor. Mas, em um mapa bem grandão e, eventualmente, com uma estrutura hierárquica não definida ou sem uma estrutura hierárquica, a cor ela vai servir de referencial. Nós fizemos também um teste, nesse mesmo estudo, a gente fez um teste utilizando um mapa conceitual não hierárquico, que é aquele todo bagunçadinho. Aí a gente utilizou, né, o não hierárquico com cor, com alguns alunos, e o não hierárquico sem cor, com outros alunos. Nessa situação, a gente viu que os alunos que tinham um mapa conceitual com cor se saíram melhor. E aí a gente utilizou o rastreamento ocular para entender ali o que estava acontecendo durante a leitura do aluno, né? Durante a observação dele daquele mapa. E nós percebemos que os alunos, eles estavam realmente utilizando a cor para se orientar. Então, você via assim, o rastreador de olhar, ele mostra para gente ali em vídeo, né? Onde os olhos da pessoa, onde passou os olhos da pessoa. E aí a gente via assim, né? A pessoa começava em um conceito amarelinho, e aí ele pegava e procurava o próximo conceito amarelo, e aí depois o outro conceito amarelo. Então, ele ia linkando os conceitos de acordo com a cor. Porque, afinal de contas, era tudo que eles tinham para se orientar, né? Não tinha uma organização hierárquica bem ajustada ali, adequada. Então, é exatamente aquilo que eu falei, né? Utilizar a cor
ela depende muito do formato do seu mapa conceitual e de qual é o seu propósito com aquela cor, né? Então, lá naquele primeiro momento, com o mapa hierárquico bem bonitinho, ali, bem padrão ali, né? Não era necessária a cor. Não houve diferença significativa, tá bom, gente? Estatisticamente falando, não houve diferença significativa, mas em uma análise mais individualizada, a gente viu isso, né? Que os alunos, eles não precisavam da cor no mapa bem hierarquizado. Agora, no mapa conceitual sem hierarquia, eles realmente precisaram da cor, porque se não fosse aquilo, eles não iam ter jeito nenhum de se orientar. Então, foi isso. Seria vantajoso, por exemplo, no seu ponto de vista, dentro do que você compreende dessa parte, trabalhar, por exemplo, imagens e cores, tudo ao mesmo tempo no mapa, ou isso não é vantajoso, isso pode trazer um problema? O que você acha disso, assim, dentro da sua experiência? A gente falou das cores, mas e se eu complicar um pouquinho mais e colocar uma imagem? Você teve algum tipo de estudo a respeito disso ou foi limitado só às cores mesmo? Excelente pergunta, Marília. Eu não tive um estudo com as imagens e o mapa conceitual, né? Mas na minha dissertação, eu justamente estudo o uso de imagens no ensino de ciências. Então, essa parte é uma parte assim que eu gosto demais, né? Eu sou suspeita para falar. As imagens, agora falando especificamente do ensino de ciências, né? Que é ali o que eu conheço, as imagens elas são fundamentais. Porque na ciência nós temos muitos conceitos que são abstratos, né? Quando você fala de coisas ali que são microscópicas, você precisa que o aluno ele imagine, ele crie uma figura mental ali do que a gente está falando, né? E quando a gente fala de coisas macroscópicas, também coisas sistêmicas, nós também precisamos que o aluno crie essas imagens, essas abstrações na cabeça dele. Como, por exemplo, quando a gente fala de nebulosas, estrelas, planetas, né? Quando a gente fala disso, eles precisam visualizar uma coisa que eles não veem ali no cotidiano deles. Então, eles precisam imaginar, né? Na verdade, eles precisam pegar aquilo que a gente está falando e criar uma abstração daquilo, uma representação mental daquilo. Então, as imagens, elas facilitam na criação dessa representação, porque, afinal de contas, a imagem é uma representação, né, de um modelo que a gente segue. E quando a gente vai ensinar conceitos abstratos, é essencial que a gente utilize essas imagens. Só que no mapa conceitual a gente precisa fazer tudo com cautela. No mapa conceitual nesse sentido, de novo, de você usar, né, para ensinar. Por quê? O mapa conceitual, ele já carrega informação visual, né? Informação na forma de imagens, na forma de esquema, né? E se a gente usa cor, é mais uma coisa, né, que ele traz. E aí, quando a gente coloca imagens, a gente está trazendo mais informação para o nosso mapa conceitual. Não vai ser adequado colocarmos um monte de mapa, um monte de imagem no mapa. Tipo, em cada conceito eu vou colocar uma imagem, em cada conceito vai ter uma representaçãozinha ali. Aquilo não vai ser interessante porque o aluno vai entrar em sobrecarga cognitiva. Algumas vezes aqui nós já citamos um pouquinho sobre aprendizagem, já falamos um pouquinho aqui não sei quem acompanha ali um pouco do YouTube, do grupo de pesquisa, já viu a gente falando sobre a teoria da carga cognitiva, né? Que é uma teoria que diz que a gente precisa, recebemos as informações e aí precisamos que aquelas informações, elas sejam armazenadas na nossa memória de longo prazo, né? Para que realmente a gente possa aprender e resgatar aquilo no momento de necessidade. Só que para isso acontecer, a gente precisa de um espaço ali na nossa memória de trabalho, que é um espaço
quase que de assimilação ali, né? A gente chama de que é um espaço para os recursos generativos. E se a gente não tiver esse espaço, é muito difícil de aprender. Na verdade, não dá. Não dá para você aprender, porque você entra em sobrecarga e o que você faz, você decora no limite. No limite, você decora a informação e aí não consegue acessar ela ali mais tarde, né? Então, por conta disso, para evitar a sobrecarga do seu aluno, você precisa usar as imagens com cautela. O uso das cores, ela continua sendo interessante, principalmente ali na setorização, né? Então, por exemplo, eu quero fazer um mapa conceitual sobre biomas. Daí eu faço aquele esquemão bonito assim, e aí eu tô falando lá, Amazônia, Restinga, Mangue, e aí para cada uma dessas eu coloco uma cor. Legal, acho que isso é interessante. E aí depois lá no finalzinho eu pego e coloco uma figura de cada bioma. Isso é interessante. Agora, eu não vou colocar ali um monte de imagem, tipo árvores específicas de cada bioma, para cada conceito, uma imagem, porque isso vai gerar sobrecarga no aluno. Se você estiver falando de estudantes que já dominam aquele conteúdo e você quer aprofundar mais, aí, beleza, você até pode encher o mapa de imagem, porque eles vão conseguir acompanhar. Só que se você estiver falando de alunos que estão tendo acesso ali ao conhecimento básico daquele tema, você precisa ter cautela para não gerar sobrecarga naquele estudante. Só para fechar, eu nunca fiz um estudo sobre uso uso de imagem no mapa conceitual, né? O meu estudo é sobre o uso de imagens. E aí estou extrapolando aqui, mas para quem tiver interesse, já fica a dica, né? De fazer um estudo com mapa e imagem, porque eu acho que seria bem interessante. Com certeza. Para quem trabalha com mapa, tudo que for necessário e possível explorar é sempre bem-vindo, né? Principalmente depois compartilhar, né, com toda a comunidade. Isso é bem interessante. Eu quero agradecer mais uma vez pelo seu aceite em participar e compartilhar mais conhecimento com a nossa audiência. É sempre bom estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E você, ouvinte, obrigada pela sua audiência. Fique ligado, fique ligada nos próximos episódios do nosso podcast. Se esse episódio te agradou, compartilha com aquela pessoa que você sabe que também vai gostar. Aproveite e escolha a sua plataforma preferida para ficar por dentro de todo o conteúdo que estamos produzindo para você. Conceitue-se você também. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn Mapas Conceituais e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.